Bom dia, igreja. Amém, que bom estar com vocês. Bom dia para você que está em casa também. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Eu queria só reforçar aqui, amados, sobre a jornada de crescimento. Quem tem gostado da jornada de crescimento, sinceramente? Você tem, assim, algumas pessoas não tem muito tempo, claro, né, de fazer a jornada todos os dias. Então, como agora vai ser um estudo e vai exigir mais que você tenha tempo para ler as passagens bíblicas e tudo mais, a gente decidiu fazer 2 vezes por semana apenas, tá? Vai ser todas as terças e quintas a partir da segunda fase da jornada de crescimento. E agora a gente está começando. A gente vai até o 30º dia e a partir de então a gente vai começar a segunda fase, vai voltar, né, ao primeiro estudo da segunda fase, vai ser terças e quintas, e a gente vai fazer um estudo interessante sobre a vida de Jesus, do nascimento até a ascensão, e na ordem cronológica. Porque você lê a Bíblia, mas você não tem uma ordem cronológica. Você não sabe, por exemplo, quando é que Jesus esteve em Jerusalém, quando esteve na Galiléia. Mistura, né? Porque você tem ali os 4 evangelhos. Então, vai ser muito legal, bem bacana mesmo. Seria bacana que toda a igreja fizesse. Nada mais importante do que conhecer, né, a história, conhecer os ensinamentos, e na ordem cronológica do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Feche os teus olhos por alguns instantes, por favor, fecha. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos neste momento te entregar a nossa vida. O Senhor sabe, meu Pai, o quanto nós te amamos e o quanto nós queremos estar na tua presença. Para nós não existe nenhum outro lugar, não existe ninguém mais que seja o nosso consolo, que seja a nossa salvação. O Senhor é tudo para nós. Para onde nós nos ausentaríamos da tua presença, como disse o Salmo 139, não há para onde ir. Em todos os lugares o Senhor sempre está conosco, sempre nos abençoando. O Senhor nos conhece nas nossas entranhas, o Senhor sabe o que pensamos, o que sentimos, o Senhor conhece as nossas verdades, o Senhor conhece os nossos sentimentos, e nós, meu Deus, temos colocado diante do Senhor a nossa vida, porque nós queremos estar prontos, preparados para tantas coisas que estão por aí, que estão chegando, coisas que foram profetizadas, acontecimentos que muitas vezes chegam a nos assombrar. Nós ficamos assustados, ficamos perplexos com os fatos, e a gente vê as coisas acontecendo, a gente fica assustado mesmo. Só o Senhor para nos preparar como igreja, para que possamos cumprir bem o nosso papel aqui nesta terra. E eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor continue nos abençoando e continue nos permitindo pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da graça, firmemente fundamentado nas escrituras sagradas, que nós possamos viver esse evangelho, não apenas falar, não apenas exteriorizar, mas viver esse evangelho, e viver a graça, meu Deus, é o que nos mantém de pé. Só o Senhor, na sua infinita bondade, na sua graça, na sua misericórdia, é que nos mantém de pé. Que o Senhor, meu Pai, possa erguer aquele que está fraco, fortalecê-lo, colocá-lo de pé, que nenhuma das ovelhas deste rebanho esteja perdida, esteja desamparada. Nós possamos estar juntos e possamos permanecer firmes com os nossos pés sobre a rocha. Ensina-nos, meu Deus, a amar mais a tua palavra. Desperta o nosso interesse pela palavra, Senhor, e desperta o nosso interesse pela oração, que nós possamos orar mais, possamos investir mais tempo em oração, porque os tempos são maus, os dias são maus. Nós precisamos ter intimidade com aquele que é o Senhor das nossas vidas. Então que o Senhor desperta em nós essa vontade de nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor, que o Senhor possa, meu Deus,
Deus, nos atrair para junto de Ti. Que nesta manhã, meu Pai, a Tua palavra possa falar ao nosso coração. Que o Senhor nos revele aquilo que está no Teu coração. E que o Senhor me prepare para que eu seja um instrumento. Ó Deus, se o Senhor falou por uma jumenta, o Senhor pode falar por mim. Que o Senhor possa, meu Deus, me usar nesta manhã para abençoar esta igreja, para me abençoar. Nós oramos em nome de Jesus, repreendendo todas as forças do mal, as forças contrárias, as forças que nos aprisionam, que nos trazem medo, insegurança. Que o Senhor possa, meu Deus, tirar de nós tudo aquilo que não vem do Senhor e preparar o nosso caminho para que possamos estar sempre na Tua presença. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus e todos digam amém. Graças ao bom Deus. Amém? Pega a sua Bíblia agora para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria cumprimentar aqui todos os nossos líderes de célula, aqueles que estão à frente das células. Que bom, que legal, né? As nossas células têm estado tão abençoadas. E os anfitriões também, que eu sempre oro pelos anfitriões que abriram as portas da sua casa para a realização de uma célula. Nós estamos profetizando que 24 vai ser um ano de muitas multiplicações de célula, em nome do Senhor Jesus. Gente, tem tantas coisas preparadas para 2024, meu Deus. Bom, o título da nossa mensagem hoje é O Mistério Revelado, tá? E eu tenho certeza que vai ser muito importante para nós, como igreja do Senhor Jesus, receber esta palavra que vem do Senhor para nossa edificação. É a palavra de Deus que nos mantém de pé. É interessante, não basta que a gente fale sobre a palavra, é muito importante falar a palavra. Você vê quando o Senhor Jesus foi expulsar, foi naquela tentação lá do diabo, lá em Jericó, né, no deserto, o Senhor Jesus usou a palavra para afugentar, para vencer aquela tentação. Usar a palavra é fundamental. E eu tenho uma preocupação muito grande, daí a minha preocupação com estudos. Eu tenho investido muito tempo da minha vida preparando apostilas, esses cursos que são ministrados. Agora mesmo eu estou preparando uma apostila, um curso de discipulador, né? E eu acredito muito, desde o início da igreja, eu sempre gostei muito de investir em estudo da palavra. Porque o que mantém uma pessoa de pé, o que mantém um cristão com os pés na rocha é a palavra. Se você não tiver apego à palavra, você nunca será forte, né? E que a palavra possa nos preparar, nos fortalecer. Nós temos muitos desafios. Agora mesmo, a gente está vivendo um grande desafio com essa guerra. Parece que é uma coisa que não vai nos atingir, mas aqueles que acompanham o andamento das coisas, que estão sempre conectados, sabem que hoje o mundo é muito globalizado e as coisas estão muito entrelaçadas. E de repente tem uma guerra lá na Ucrânia que interfere no valor do nosso trigo aqui, né? De repente você tem uma guerra que acontece lá em Israel, que dependendo da escalada desse conflito, você tem aí, por exemplo, um aumento do valor do barril de petróleo. Se o Irã, por exemplo, entrar nessa guerra, automaticamente o barril de petróleo vai subir. Isso mexe com a economia no mundo inteiro. Nós temos diversos conflitos acontecendo, problemas lá no Afeganistão, temos problemas lá com a China lá, e aquele país lá, como é que é aquela ilha? Taiwan. Nós temos diversos conflitos acontecendo hoje, né, no mundo. Isso tudo interfere na nossa vida, isso traz insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer. E além disso, claro, nós temos também a promessa de que algo grande está por acontecer.
a vinda do Senhor Jesus. E a gente precisa estar preparado para tudo isso. A gente precisa estar pronto. E os profetas de hoje são os pregadores de hoje, que pregam a palavra, que pregam a verdade, são unânimes em convocar a igreja para o crescimento. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar pronta. Quando eu digo que a igreja precisa estar pronta, eu estou dizendo que a igreja tem que buscar mais, tem que se preparar melhor, tem que estar mais em condições de viver todos esses desafios que estão aí pela frente. A gente não sabe o que vai acontecer com a economia mundial, a gente não sabe como vai ser o governo daqui para frente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que o mundo está em colapso e que, na medida em que vamos nos aproximando do fim, a situação vai se agravar. Não pensem vocês que vai melhorar, porque não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Então a gente precisa estar preparados para isso. Existem muitas promessas que nos foram feitas, e a gente vive em função dessas promessas, mas a gente percebe que nem sempre a gente tem as mesmas respostas que pessoas comuns como você e eu tiveram no passado. E a gente precisa entender isso, e é por isso que a gente está falando aqui do mistério, o mistério revelado na palavra, que muitas vezes a gente não consegue entender, não consegue discernir, né? Vamos ler o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Pega a sua Bíblia, você que está em casa também, pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra, vamos nos fortalecer na palavra. O apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que Paulo está dizendo? Não fica ansioso não, temos muitos desafios, muitos problemas aí para enfrentar, muitas lutas, mas não fiquem ansiosos. Difícil, né? Salmos capítulo 37, versículo 5. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Esse é um salmo bastante conhecido, muitos já devem saber de cor, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você entrega o seu caminho ao Senhor, você confia nele e ele entra com providência, ele age. Agora a pergunta é: qual o mistério revelado? Se é mistério, é escondido, né? Mas aqui o mistério é revelado. Que mistério é esse? Está num versículo que a gente conhece demais, que a gente está sempre falando sobre ele aqui, de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aqui existe um mistério revelado que as pessoas leem, releem, leem mais uma vez e leem de novo, mas não conseguem captar o mistério que está revelado neste versículo. Mateus 6,33 diz assim, foi Jesus que disse isso: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ora, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Toda vez que eu leio este versículo, eu procuro traduzi-lo de uma forma mais clara para mim. Eu entendo dessa forma: se eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é porque eu preciso colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Eu tenho que focar o reino tem que ser o principal para mim, eu tenho que priorizar o reino. E é exatamente o Senhor Jesus que nos diz isso. Ele diz que nós temos que colocar em primeiro lugar, ou seja, tem que ser prioridade máxima para nós, o reino de Deus, as coisas de Deus.
as coisas do reino do Senhor. A gente tem que, inclusive, trabalhar para criar um tesouro onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. É o reino, sempre o reino. Colocar o reino em primeiro lugar. Por que isso é importante? Porque na medida em que nós colocamos o reino em primeiro lugar, nós nos tornamos mais fortes. Nós vamos nos familiarizando com as coisas de Deus. Vamos nos enchendo da presença de Deus. E é exatamente o que vai fazer a diferença, porque nós passamos a estar mais fortes. E se estamos mais fortes, estaremos mais preparados para enfrentar tantas coisas que estão por acontecer. Nós vamos estar mais fortes para poder entender, inclusive, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas ao contrário disso, o que é que nós fazemos? Nós enchemos a nossa agenda de compromissos, nós nos envolvemos com tantas coisas, e não priorizamos aquilo que Jesus disse que tinha que ser priorizado. O que a gente vive hoje, a gente não pode deixar de pregar a verdade. Me perdoe se em algum momento eu posso parecer indelicado, mas o que acontece hoje é que a igreja ainda não entendeu esse mistério revelado. O que a igreja está fazendo? A igreja está indo à luta, a igreja está querendo construir. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Uma boa parte está indo para a academia, cuidar do corpo, que eu acho muito legal. E muita gente batalhando, trabalhando, estudando, eu acho tudo muito legal. Porém, o Senhor Jesus disse que a prioridade é o reino de Deus. Se você tiver que escolher entre o reino de Deus e a academia, é o reino de Deus. Se você tiver que escolher entre o reino de Deus e qualquer outra coisa, é o reino de Deus. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Porque quando você começa a dar, de fato, a prioridade que o Senhor Jesus diz que nós devemos dar para o reino, você se torna forte. E quando você se torna forte, então você começa a estar mais preparado, mais pronto para viver as coisas boas que Deus preparou para a sua vida. Se você estiver fraco, como é que você vai andar? Você não vai andar ansioso. Como é que você não vai estar ansioso? Me diz. Quem, em sã consciência das coisas que estão acontecendo, não vai viver em ansiedade? Quem não vai ter medo? Quem não vai ficar assustado? Só se você estiver muito forte. Só se você estiver focado nas coisas de Deus. Só se você realmente entender o que significa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, entrega teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, tudo mais ele fará, ele vai agir, amém? Como é que nós vamos enfrentar os nossos desafios se não estamos prontos, se não estamos preparados? E aqui é que está o grande mistério, que está revelado de uma forma tão clara, mas se tornou mistério, porque a gente não entende. A prioridade tem que estar no espiritual. A prioridade tem que estar em Deus, nas coisas de Deus. É isso que vai nos tornar forte. Primeiro você precisa investir na sua vida com Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Eu não estou dizendo que você deva ser perfeito. Nem o próprio Deus tem essa expectativa de você. Mas Ele quer que você o coloque em primeiro lugar. Você tem que, na sua
ordem de prioridade, tem que colocar Deus lá em cima, num lugar de honra. Tem que colocar em primeiro lugar. Eu queria ler com vocês o que está escrito em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olha que versículo poderoso. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. O que acontece se você estiver trabalhando com uma ferramenta que não foi amolada? Você tem que fazer um esforço maior. O que acontece se você vai cortar uma árvore com um machado cego? Você vai ter que fazer muito mais força. O sacrifício vai ser grande. A pior coisa que tem para um bom profissional é trabalhar com uma ferramenta que não foi preparada, uma ferramenta que não é boa. O esforço é muito maior. E eu acredito que é exatamente o que tem acontecido com a igreja nos dias de hoje. Porque se você não estiver forte, você vai trabalhar muito e vai colher pouco. Se você não estiver preparado, se o teu machado estiver sem corte, você vai se esforçar muito para ter pouco resultado, para ter, Você está entendendo? Então, existe uma verdade ensinada pelo Senhor Jesus, que nós estamos negligenciando. Porque você pega a igreja no passado, você vê uma igreja forte, uma igreja que enfrentava situações muito mais complexas do que as que nós enfrentamos hoje. Muita perseguição, os cristãos eram mortos, eram lançados às feras, enfrentavam situações muito delicadas. Mas você vê uma igreja forte, sólida. Você vê Deus fazendo milagres maravilhosos. E por que a gente tem essa sensação de que a igreja de hoje, ela não está usufruindo desse poder que há à nossa disposição? Por quê? Por que a gente tem essa sensação de que a gente está ficando aquém? Por que muitas vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que estão vivendo na miséria? Por que a gente vê pessoas dentro da igreja que oram, mas estão sempre fracas e não recebem um grande mover, de repente numa situação mais delicada, mais complicada, a pessoa precisa de uma resposta? É por causa de Deus? Não. O problema é que nós não estamos preparados. Nós estamos cada vez mais absorvidos com as nossas atividades. Eu sei que eu estou falando isso e você deve estar pensando, meu Deus, é verdade. Quanto tempo você separa para Deus todos os dias? Que intimidade você tem com Deus? Eu vou fazer uma pergunta: há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você não sente mesmo um grande mover do Espírito na sua vida? Você é de Jesus. Se você morrer agora, você vai para o céu. Se Jesus voltar agora, você vai para o céu. Isso não pode ter dúvidas disso, porque a salvação, ela é um dom de Deus. Não vem de você, não vem de mim. A salvação nós conquistamos única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Mas o que Deus quer para você é muito mais. Por que você ainda não salvou sua família inteira? Por que a sua vida não provocou nenhum impacto na vida de outras pessoas com as quais você vive? O que está faltando? Por que muitas vezes você vê o inimigo se levantando contra você, criando asinhas contra você?
Porque você está fraco. Porque como igreja você não se preparou, não colocou o reino em primeiro lugar. Você não está dando o devido valor, a devida importância para as coisas que são de fato importantes. Às vezes a pessoa vem para a igreja e simplesmente pelo fato de vir à igreja, ela já diz assim, não, já cumpri minha missão. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Você consegue entender? Então, o que é que o Senhor Jesus nos ensina? Que nós temos que priorizar as coisas do Senhor. Nós temos que ter tempo para Deus. Eu não tenho tempo. Arruma tempo. Nós temos que estar mais próximos de Deus. Nós temos que nos encher. Nós temos que encher o nosso coração da presença do Senhor. Nós temos que trazer a palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa mente. Nós temos que agir como igreja e estar prontos para lidar com todas essas lutas que virão. Se você estiver forte, aquela luta que hoje para você parece um monstro, uma coisa de outro mundo, não vai ser nada. Se você estiver forte, você vai enfrentar e vai vencer. Muitas vezes os inimigos vão fugir de você só por perceberem que você está forte. O contrário também é verdadeiro. Quando o inimigo percebe que você está fraco, está vulnerável, ele se levanta contra você. Vamos ler mais um texto bíblico. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 20. Mateus capítulo 17, do verso 14 ao 20. Olha o que Jesus disse aqui neste texto. Acharam? Mateus 17, do verso 14 e 20. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Devia ser um ataque epilético, né? Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos. Mas o que aconteceu? Mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Ou seja, vocês estão fracos. Vocês não estão prontos, vocês não estão preparados. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, curar esse garoto? Porque vocês não cresceram. Você está entendendo? Isso nos leva a fazer uma pergunta. Você já imaginou quantas coisas deixaram de acontecer na nossa vida porque nós não estávamos prontos? Você já pensou quantas desgraças poderiam ter sido evitadas? Quantos problemas poderiam ter sido evitados se nós estivéssemos prontos? Se você estivesse pronto? Quantas coisas não teriam acontecido? Ou quantas coisas boas poderiam ter acontecido? Jesus disse: olha, a fé de vocês é muito pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, o grão de mostarda é pequenininho, mas quando ele é lançado na terra e ele germina, ele se transforma, né, numa árvore de grande porte. Então, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível.
Vê se você entende o que é que a palavra de Deus está dizendo para você. Jesus está dizendo para você: olha, nada vai ser impossível. Há um poder sobrenatural sobre a tua vida. Se você disser para este monte: passa daqui para colar, e não duvidar, ou seja, se você estiver forte o suficiente para não duvidar, se a sua fé estiver forte, se você estiver bem, se você colocou em primeiro lugar o reino de Deus e se fortaleceu, você vai mandar e vai acontecer. E Jesus disse: nada vai ser impossível para você. Aí você vê muitas vezes a igreja mendigando uma bençãozinha daqui, outra ali. Às vezes você vê a igreja capenga, enfraquecida. Às vezes você vê pessoas dentro da igreja totalmente vencidas, envergonhadas, cheias de depressão, enfrentando situações que não precisavam enfrentar, porque Jesus disse que nada será impossível para você. Por que que as coisas acontecem de ruim? Por que que você tem uma vida tão complicada? Por que que os teus inimigos podem se aproximar de você? Por que que os teus inimigos conseguem te fazer ter pesadelos horrorosos? Por que que os teus inimigos conseguem te afrontar? Porque eles percebem que você não está bem, não está pronto. Eles notam a sua vulnerabilidade. É como numa luta de, MMA, boxe. Quando entra um golpe, que o atleta percebe que o seu adversário sentiu o golpe, o que que ele faz? Ele intensifica, o combate, para derrubar logo, para derrotar logo. Imagina, as pessoas que estão fracas, elas estão mais suscetíveis à ação do inimigo, porque o inimigo olha para você, percebe que ele tem uma brecha, percebe que você não está bem, percebe que você não está forte, e ele então, ele parte para cima de você, para te destruir. Você está compreendendo? Então Jesus disse: olha, vocês não puderam expulsar esse demônio aí, porque vocês não estão bem, vocês não estão tão fortes, vocês não investiram em vocês mesmos. E é isso que, eu não sei se você está conseguindo entender, há um mistério que está sendo revelado para você. Talvez você esteja aqui muito preocupado em resolver os teus problemas, quando o caminho, na verdade, é você se fortalecer. Você busca o reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem recebe essa palavra? Você está entendendo? Você busca o reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você está forte, como é que os teus inimigos poderão te atacar? Estava lembrando agora dessa questão, esse conflito lá de Israel. A primeira coisa que os Estados Unidos fizeram foi mandar porta-aviões. Mandou o primeiro porta-avião enorme, maior porta-avião do mundo, lá para a região lá do Golfo, da Palestina lá. Agora já mandou o segundo porta-aviões. Para quê? Para dizer: não mexe com a gente não, a gente está forte, hein? Para evitar um confronto maior ainda, evitar que um outro país entre no conflito e aconteça uma escalada, pior ainda, que as coisas se agravem. Então você tem que mostrar força, você tem que estar bem. Então, a igreja hoje, ela ainda não entendeu a força que ela tem. Você pega a Bíblia no passado, você vê Josué mandando o sol parar. Você acredita nisso? Alô? O sol parar. Você vê Paulo ressuscitando o cara que caiu da altura do terceiro andar, o tal de Eutico lá. Você vê Pedro ressuscitando Tabita. Você vê Pedro andando por sobre as águas. Você vê as coisas acontecendo. E por que que muitas vezes você se vê enrolado com coisas que parecem grandes, mas para Deus não são nada? O que é grande demais para Deus? Por que que Deus não pode entrar na sua vida e pode resolver esse problema que aos teus olhos pode até parecer grande demais, mas para Deus?
Basta o estalar dos dedos do Senhor. E vai acontecer. E você vai encontrar respostas para as suas aflições, para os seus desafios. Você consegue entender? Esse é o problema. A igreja, ela tem estado fraca. A igreja está fraca porque não está priorizando as coisas do Senhor. A igreja está fraca porque quase não está separando tempo para ler a palavra. Se você sentar com as pessoas para conversar sobre a palavra, você vai ver que elas têm dificuldade, é igual o Bispo Henrique jogando bola. Você pega a bola e joga no pé de uma pessoa, você sabe logo se ela está acostumada a jogar bola ou não. Eu não consigo fazer 2 embaixadinhas. Entendeu? Tem gente que não sabe nem orar, porque não ora, não tem costume de orar. Então a igreja fica fraca, o machado vai ficando sem corte, a pessoa vai ficando fraca. E Deus quer salvar a tua casa, não pode, porque lá não tem um profeta, lá não tem um sacerdote, lá não tem uma pessoa ungida, que vai chegar lá e vai botar o demônio para correr. Deus quer fazer mudanças tremendas na sua vida, mas falta uma gente, está faltando uma postura tua. Muitas vezes você se encontra murmurando, reclamando da vida, enfraquecido, cansado da longa jornada. Talvez você esteja até dentro da sua razão, porque a vida não tem sido fácil para você. Mas eu vou falar uma coisa: quando você se apega com Jesus, quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você é renovado todos os dias. É isso que o Senhor, a palavra de Deus quer dizer quando nos manda, diga o fraco, eu sou forte. Porque o Senhor te faz forte todos os dias. Você consegue entender? O machado não pode estar sem corte. O machado não pode estar sem amolar, senão as coisas vão ficando difíceis. A gente está vendo aí tantas coisas que Deus quer fazer, a gente percebe isso, que Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer cuidar de você, Deus quer levantar homens e mulheres aqui cheios de unção, para cumprir o propósito dEle. Mas se você estiver fraco, como é que você pode cumprir o propósito do Senhor? Vamos ler agora o que está escrito em João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Evangelho de João capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Diz assim a Bíblia Sagrada: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diga comigo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha o que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. Aí é que está o problema. O que está fluindo de dentro de você? Tem água viva fluindo de dentro de você? Você consegue entender? O que está fluindo de dentro de você? Você quer ver a melhor forma de você vencer um pecado, uma tentação? Se enche do Espírito. Às vezes a pessoa fica tentando lutar contra o pecado, mas ela não consegue, porque ela está fraca. Primeira coisa que ela tem que fazer: vai orar, vai buscar, vai se fortalecer.
tem que ter sede do Senhor Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aí do seu interior fluirão rios de água. Você vai ter força para resistir às tentações. Você vai ter força para estar de pé quando o vento soprar forte. Você vai ter força para vencer as suas crises emocionais. Você vai ter força para resistir o dia mau, quando os seus inimigos se levantarem contra você. O que não pode é você não ter nada saindo de você. Você não está fluindo nada. Aí você chega na sua casa, está cheio de problema lá, mas não flui nada de dentro de você, porque você não abasteceu, você não encheu de coisas do Senhor. Quem está entendendo o que está sendo falado? Entende? Por que você, está difícil, claro que está difícil, você está fraco. Você não se abasteceu. Gente, o que é que você encontra no computador de um pedófilo? Pedofilia. O que você tem que colocar na sua máquina, no seu HD? Coisas do Senhor, para se fortalecer. Precisa se fortalecer. Eu creio, amados, que nós estamos vivendo um período muito determinante para a igreja, sabe? Nós temos pouco tempo. O Senhor está movendo grandes líderes e líderes de todas as denominações para convocar a igreja, para orar, para buscar, para se encher do Espírito, porque tudo que tinha que acontecer está acontecendo. E o que o Senhor quer fazer na tua vida é muito grande, porque quando você disse sim para o Senhor Jesus e decidiu estar aqui, na verdade, não foi apenas para que Ele pudesse sarar as suas feridas. Você veio aqui para se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Você veio aqui para ser alimentado, para ser fortalecido, para ser cheio da presença, para que do seu interior fluam rios de águas vivas. Quando Davi pegava a harpa dele e tocava, os demônios eram afugentados, porque saía de dentro dele águas vivas. Você consegue entender? Se você estiver cheio da presença do Senhor, automaticamente vai sair água viva dos teus olhos, das suas palavras, das suas atitudes. Você vai conversar com alguém, você vai ser uma água viva, você vai matar a sede dos outros, você vai jogar para fora aquilo que está dentro de você. O que a Bíblia diz? A boca fala do que está cheio, o coração. Recebe essa palavra, meu irmão. Há um mistério revelado. De repente você está muito preocupado em resolver os seus problemas, encontrar respostas para as suas aflições, mas o que Deus quer mesmo é que você se fortaleça. O que Deus quer é que você tenha sede, que você beba dessa água, que você sacie a sua sede, que você volte ao primeiro amor, que tenha prazer em fazer coisas simples, como vir para o altar, orar, separar diariamente tempo para comunhão. Deus quer que você busque mais, que se alimente mais, que se fortaleça na palavra, que você tenha a sua Bíblia ali para ler sempre, porque isso vai fazer com que você esteja forte. Isso vai encher o teu coração de coisas boas, e aí você será capaz de perdoar, você será capaz de amar, você será capaz de viver mudanças no seu comportamento, você vai vencer as suas tentações, as suas lutas, as suas pelejas, você vai se tornar forte na medida em que você estiver cheio da presença do Espírito Santo. Você consegue receber essa palavra? Deus está querendo ver mudanças acontecerem na tua vida, mas a gente não tem que ir lá para fazer as mudanças. Na verdade, o caminho é o seguinte, esse é o mistério. O Senhor Jesus disse, olha, busca primeiro o reino, as outras coisas, deixa que eu vou acrescentar. Está entendendo? Tem que sair água viva de você. Bota isso na tua cabeça. Hoje eu queria que você saísse daqui consciente de que tem que sair água viva de você. E
E para isso você tem que ter sede e buscar, e se encher, e se alimentar, e se fortalecer, e se preparar. Você tem que estar pronto para enfrentar todo tipo de adversidade que você vai ter que enfrentar, e elas são inevitáveis. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus tem todas as ferramentas que você precisa para te tornar um vencedor. Amém? Olha para quem está aí perto de você, profetiza sobre essa pessoa. Diga para ela: olha, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo uma mudança radical na sua vida. Aleluia.